Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou este universo infinito. Nós chamamos de Deus. Não importa o nome que você dá a Ele. O importante é que Ele é um Deus único, Deus de amor, e nada existe fora deste amor. Se você está conosco pela primeira vez, seja bem-vindo. Mas não se esqueça de cadastrar aí. Ajuda-nos a divulgar essa nossa pesquisa, esse nosso estudo. Nós somos do grupo ecumênico do caminho do amor, a semente de luz. Nós não somos uma igreja, não somos uma nova religião, nem uma nova religião, nem uma nova igreja, nem uma igreja, nem centro espírita. Somos um grupo de estudo. Mas nós pregamos a doutrina dos espíritos, nós pregamos o evangelho na luz da doutrina dos espíritos. Por que pregar o evangelho na luz da doutrina dos espíritos? Porque é a única doutrina que não tem preconceito. A religião, o evangelho que ela prega é preconceituoso. A igreja ameaça, a igreja faz terrorismo, obriga os seus seguidores a servir a Deus, não por amor, mas por medo. Deus é amor, nada existe fora deste amor. Por isso nós estamos ensinando para vocês na luz da doutrina dos espíritos, porque é a única doutrina que nós encontramos que não tem preconceito. Hoje nós iremos gravar, nós estamos gravando, o capítulo 4 do Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Aquele que não nascer de novo não entrará no reino do céu. Nós gravamos anteriormente, agora nós vamos gravar a necessidade da reencarnação. Mas primeiramente vamos orar. Eterno Deus, Pai, sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas, Criador deste universo. O Senhor é onipresente, onipotente e onisciente, por isso o Senhor está em todo lugar ao mesmo tempo. Tu criaste, Senhor, os céus e a terra, o macro e o microcosmo, somente pela tua palavra. O Senhor, o Deus verdadeiro, não precisou amassar barro não para fazer o homem não. Isso é coisa da igreja. O Senhor, no sexto dia da criação, capítulo 28, primeiro capítulo da Gênesis, versículo 28, o sexto dia da criação, Deus disse, faça-se o homem. E o corpo foi feito. O Homo sapiens sapiens colocou neste corpo material o macho e a fêmea. Se você quiser informação melhor, assista o capítulo 13, O Mundo Regenerado, onde nós colocamos o estudo 7 passos para renascer para uma vida melhor. Então Deus e o Senhor Jesus confirma tudo que foi feito. Nada foi feito a não ser pela palavra. O próprio Jesus está testificando que o negócio de amassar o barro e fazer o homem não é de Deus, foi aí inventado pela igreja. Senhor Jesus, com esse ensinamento, com essa pesquisa, com o nosso grupo ecumênico, porque nós temos alguns irmãos evangélicos protestantes, alguns irmãos católicos, apostólicos, romanos, que não são preconceituosos.
que eles estão interessados em pregar o Evangelho como ele é. Unido, irmão, nós venceremos. Separados, seremos derrotados. Senhor Jesus, nos ajuda a unir. Porque o Senhor veio fazer isso. O Senhor veio corrigir aquilo que a igreja distorceu. É o que nós procuramos fazer. Pregar a verdade. Corrigir, filtrar aquele estrago que a igreja fez no Evangelho. Este é o papel do Consolador. Ele veio para corrigir o erro que a igreja infiltrou, enxertou no Evangelho de Jesus. Senhor, magnetiza esta água fluidificada, porque certamente você já preparou a aguinha aí para fluidificar, né? Coloca nesta água o fluido necessário que essa nossa irmã precisa. Senhor Jesus, abençoe os nossos irmãos dos países que já comunicaram conosco, da Bolívia, da Colômbia, da Itália, da França, dos Estados Unidos, de Portugal e do nosso país, pátria, o Brasil. Abençoe esta condução, abençoe esse aparelho que esse alguém está ouvindo os nossos ensinamentos. Abençoe essa casa, abençoe essa família, abençoe o nosso planeta Terra. É a nossa morada provisória, é temporária. Mas nós precisamos dela para evoluir, porque ela é o nosso educandário. Aqui não é a nossa morada, nós estamos aqui só de passagem. Lembra? No nosso estudo Renascer para uma Vida Melhor, o que é o homem, nós explicamos. O homem vai morrer, mas o espírito é eterno. Com a graça de Deus, damos por aberto, em nome do Senhor Jesus, o nosso estudo do Evangelho no lar. Como sempre, vamos apresentar uma música que nós lançamos ontem no Facebook. Agora ela já está no YouTube também, que é homenagem à nossa mamãe, a mãezinha, aquela rainha do lar, né? Nós homenageamos a mãe, de todas as mães, né? No Evangelho aí que nós fizemos a música para gravar homenagear a mãe de todas as mães, que é Maria de Nazaré. Hoje nós vamos homenagear a nossa mamãe. Doce Mãe é o nome da música. Se você quiser ouvir, se você quiser passar para um outro coisa, é só você ir no YouTube, no Instagram, no Facebook, que você vai encontrar ela. Seu conselho seguir. Tua mãe sempre amar vossa mãe, porque um dia Jesus vem buscar vossa mãe, porque um dia Jesus vai levar tua mãe, porque um dia
Eu vi três Maria junto aos pés da cruz, minha mãe de todas as mães, Maria, mãe de Jesus, tua mãe sempre amar vossa mãe, porque um dia Jesus vem buscar vossa mãe, porque um dia Jesus vem buscar vossa mãe. O tempo passou, eu não percebi, agora eu sei, me perdi. Minha mãe, doce mãe, eu preciso de ti. Minha mãe, doce mãe, sinto falta de ti. Minha mãe, doce mãe, sinto falta de ti. Tua mãe sempre amar vossa mãe, porque um dia Jesus vem buscar vossa mãe, porque um dia Jesus vem buscar vossa mãe, porque um dia Jesus vai levar tua mãe, vai levar vossa mãe. O nome de Deus seja eternamente louvado, glorificado e enaltecido. Comunicando você que se encontra em qualquer lugar do planeta Terra nos ouvindo, por favor, comunica conosco, faz um comentário aí no Instagram, no Facebook, no YouTube. Fala como é que você está assistindo, aonde você está assistindo, o nome do país, o nome da sua cidade, o seu nome. No próximo capítulo nós falamos, homenageamos você. Eu quero agradecer o nosso irmão Leonardo Ebrahim, o nosso irmão Adão, que é da Igreja Evangélica de Assembleia de Deus. Ele está sempre fazendo comentários, sempre curtindo as nossas músicas, nossos vídeos. Deus abençoe os nossos irmãos, nosso irmão Ebrahim, Leonardo Ebrahim, me parece que é do Ceará. O nosso irmão Adão é daqui de São Paulo, de Osasco. Que Deus abençoe vocês. A nossa irmã Lucy Braga, né, que está lá na Itália, e o computador diz que nós temos 30 seguidores lá na Itália. Você da Itália que está nos seguindo, que Jesus te abençoe. A nossa irmã que pediu para colocar as nossas músicas, as nossas palestras no seu grupo, aí em Portugal, acho que é na cidade de Porto, não me recordo, desculpa, porque o nosso irmão, nós temos um irmão da Colômbia, né, lá da capital da Colômbia. Ele está, de vez em quando, ele curte os nossos vídeos.
a nossa irmã Shirley e a nossa irmã Yasmin da Bolívia, da cidade de Santa Cruz de la Sierra. Tem mais outra irmã também lá que eu não me recordo o nome dela, mas ela também é da Bolívia. Deus abençoe você de qualquer parte do nosso estado, do nosso país. Nós temos quase 8 estados no Brasil e várias famílias que participam do nosso grupo. O nosso grupo Ecumênico Caminho do Amor. Nós somos nosso símbolo, é um beija-flor, porque o beija-flor é aquele que acendia o biquinho de água e jogava no fogo para apagar o incêndio da floresta e começaram a dar risada dele. Você acha que você, com esse pouquinho de água, você vai apagar o incêndio? E o beija-flor então respondeu: eu posso não apagar o incêndio sozinho, mas eu faço a minha parte. Meu irmão, minha irmã, o mundo está em estágio de regeneração. Se um só não consegue regenerar, né? Mas unido, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, o mentor espiritual da Federação Espírita Brasileira do Brasil, ele nos ensinou: unidos nós venceremos, separados seremos derrotados. A Igreja Católica ela tem uma filosofia assim: a família que reza unida permanece unida. É isso que nós procuramos fazer. Vamos nos unir, meu irmão. Meu irmão católico, meu irmão evangélico protestante, meu irmão de qualquer budista, o irmão da Umbanda, do Candomblé, por favor, quem quiser, que nós iremos fazer o nosso estudo, fazer palestra, falar do nosso trabalho, do nosso estudo Renascer para uma Vida Melhor, do nosso estudo 7 Passos para Renascer para uma Vida Melhor. É uma explicação, nós não debatemos, igreja. Não. Se você crê, aceita a sua religião do jeito que ela é, meu irmão, siga. Não deixa de seguir, não. Nós procuramos é melhorar. O Senhor Jesus, no capítulo 17 do Evangelho de João, diz: santificai-vos na verdade. E vamos daqui, porque nós não somos daqui. O Senhor Jesus, do capítulo 8 e 17, ele fala que nós somos de lá, do mundo espiritual. Nós estamos na terra só de passagem. Inclusive, está aí na internet agora com o negócio do 3ATA, né? Do asteroide que está em órbita do Marte, que já passou pelo Sol, e já tem evangélico protestante, tem aí uns evangélicos protestantes que é anticristo, viu, meu irmão? Tenha cuidado com os anticristos que eles estão por aí. Estão profetizando que o mundo vai acabar. Estão falando, a igreja tem esse sadismo desde que eu tenho 80 anos. Já vou fazer 81, agora em fevereiro. Desde criança, a igreja sempre fala do que o mundo vai acabar, que Deus vai destruir o mundo. A igreja não prega que Jesus foi embora 3 mil anos e vai voltar. No dia que ele voltar, ele vai estrutar o pau da barraca, ele vai desfazer tudo que ele fez. Esta é a igreja, está sempre na contramão da verdade. Estuda o evangelho verdadeiro junto conosco. Vamos estudar o evangelho de João, para você ver. E depois você estuda a doutrina dos Espíritos, você vê que a doutrina dos Espíritos é concernente ao que está escrito no Evangelho de João. Minha irmã, o salmista Davi, Salmo 37, ele diz assim, no versículo 37, que vai chegar um tempo, você que acha que o mundo do jeito que vai me numerar, está piorando cada dia mais. Meu irmão, só o amor, o bem é eterno, o mal é passageiro, ele tem um prazo de validade. Salmo 37, versículo 7, o salmista Davi escreve, porque a Bíblia não fala não, como os crentes ou os evangélicos costumam dizer, a Bíblia fala, a Bíblia diz, a Bíblia não fala e nem diz, está escrito na Bíblia. Quem falou foi o salmista, que vai chegar um dia que o justo vai olhar de um lado para o outro, não vai ver mais o mal não vai estar mais no nosso meio. É uma profecia do salmista. Agora, Jesus, nós chamamos de os 10 mandamentos do verdadeiro cristão, que é o estatuto, porque tudo tem um estatuto.
O sermão da montanha, as bem-aventuranças, é o estatuto verdadeiro cristão. Eu aconselho você, irmão católico, você, irmão evangélico protestante, você que é radical, você que tem preconceito, você que acha que você é a última bolachinha do pacote. Eu não estou falando de um modo geral não, viu? É algum só. Porque eu tenho irmão católico, irmão evangélico que participa, igual o nosso irmão Adão, ele é evangélico, ele é da igreja Assembleia de Deus, ele não segue. Por quê? Porque nós pregamos o Evangelho, unicamente o Evangelho. O Novo, não que o Velho Testamento não presta, viu, meu irmão? Outra coisa, nós não falamos que o Velho Testamento não presta, não serve. É que ele terminou na cruz do Calvário. Por causa do Velho Testamento é que Jesus morreu na cruz. Porque a lei, Jesus veio cumprir a lei. E a lei está escrito, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Por isso que Jesus teve que morrer na cruz do Calvário, se fazer de cordeiro, para morrer pela humanidade. Não morreu para os católicos, os judeus. Deus não é Deus de Israel não, viu? É Deus de todos nós. É da humanidade, Deus é um só. 3 foi a Igreja Católica que dividiu. Por quê? Por causa do Império Romano. Era 3 deuses, então, como ela é remanescente do Império Romano, então ela criou 3 deuses também. Então você percebe. Então nós ensinamos aquilo que Kardec nos ensina, raciocinar, a fé raciocinada, porque a fé religiosa é uma fé cega. Presta atenção. A igreja coloca capítulo 3, capítulo 1 do Evangelho de João, a igreja fala que Jesus é unigênito. O que é unigênito? É o Filho único. No outro lugar ela fala que Jesus é Deus. Afinal de contas, Jesus é Deus ou é Filho? Aí ela fala que Maria de Nazaré é mãe de Deus. Não, Deus é onipresente, onisciente, onipotente, sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas. Deus criou, Deus é único que não teve começo e não tem fim. Se Maria de Nazaré, presta atenção, minha irmã, se Maria de Nazaré é mãe de Deus, então ela é mais do que Deus. Então Deus não é infinito, porque Deus não teve começo e não tem fim. Maria de Nazaré teve começo, ela nasceu lá em Israel. Ela é filha de Ana, filha única, a sua mãe chamava Ana. Ela foi consagrada a viver como uma virgem no templo, e depois foi mandada a casar com José. Ela nasceu. Como é que ela pode ser a mãe de Deus? Se ela é mãe de Deus, ela é mais do que Deus. Ou o filho vem primeiro do que a mãe. Não dá para você raciocinar? Raciocina. Então nós não estamos contra a igreja, nós estamos contra o dirigente da igreja que distorce a palavra. Capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, está escrito lá no Mateus capítulo, versículo 17. Jesus diz assim, pensai que eu vim destruir a lei e os profetas de Deus? Não, eu vim destruir, eu vim corrigir o que a igreja distorceu. Porque a igreja nunca obedeceu os 10 mandamentos. Nunca obedeceu Israel, nunca obedeceu os 10 mandamentos, que nunca obedeceu o 5º mandamento, que é não matarás. E eles matam desde o começo até o dia de hoje. Não obedece. Ninguém tem direito de matar. Você, irmão católico, você ministro, você presidente, você político, você, irmão que é a favor do aborto, você está condenado. Está condenado por desobedecer esse mandamento. Não matarás. Esse feto que você dá ordem para matar no ventre da sua mãe é uma vida. Você está destruindo, você está assassinando uma criança, um bebê, uma vida que não tem defesa. Se a sua mãe pensasse igual a você, você não teria nascido. Você, ministro, você ministra, você deputado, você senador, você presidente, que é a favor do aborto. Se a sua mãe pensasse igual a você, você não seria presidente, porque ela tinha abortado você. Pensa nisso. Isso é um assassinato, isso é cruel, isso é covarde. Mata um inocente sem a menor defesa. Ele não tem a maior probabilidade de se defender.
Sabe como é que eles chamam isso? Aborto legal. Imagina o que é ilegal na cabeça desses homens. Hoje nós vamos falar da necessidade da reencarnação. Capítulo 4. Ninguém vai a Deus se não nascer de novo. Meu irmão, quem falou isso não foi Espiritismo. Não sou nós que estamos falando, Grupo Ecumênico do Caminho do Amor, não. Capítulo 3 do Evangelho segundo João. Você, irmão católico, você que fica teimando que Jesus é unigênito, que Jesus vai vir e vai se matar 90% da humanidade e levar só 10%. Jesus só vai vir e arrebatar a igreja. Mas que igreja? Existe um reinado mais dividido do que a religião, principalmente os não pentecostais, aqueles que falam em língua, que profetizam, que diz que é o Espírito Santo que está falando na boca deles. E por que o Espírito Santo, se é o Espírito de Deus, por que não revela para ele que eles estão nas trevas? Porque quem tem preconceito está nas trevas. Se você, meu irmão católico, você, meu irmão evangélico, que tem preconceito dos espíritas, dos umbandas, do candomblista, do budismo, das outras religiões, das outras igrejas, tem igreja evangélica que não aceita o batismo da outra, e só ela é a igreja da salvação, só vai para o céu quem for da igreja dela. Está com o evangelho na mão. Então você estuda o capítulo 3 do Evangelho segundo João, o encontro de Jesus com Nicodemo. A igreja colocou na boca de Jesus e no livro de Mateus, evangelista Mateus, que Jesus fala que viu Satanás cair do céu como um raio de luz. E eu ironizo e falei, meu irmão, como é que um objeto das trevas pode fazer raio? Raio é feito com luz. O raio é luz. Se Satanás é treva, é o príncipe das trevas, como é que ele vai fazer um raio? Raciocina. Você é inteligente. Não vai pela conversa dos outros. João Evangelista, capítulo 3, versículo 16, ele fala assim, que ele é o filho, aí a igreja fala unigênito. A igreja fala que ele é filho unigênito, depois fala que ele é Deus. Meu irmão, só Jesus é filho de Deus. Nós somos filhos de quem? Nós somos filhos que... Nós não somos filhos de Deus. Meu irmão, aceita se você não quiser, mas o passarinho, os animais, a vida, até o germe, os vermes, é filho de Deus. Tudo que tem vida é filho de Deus. A vida é Deus. Deus é vida. Não adianta você dizer, meu irmão, não adianta a igreja querer tirar os que nós estamos falando sem a reencarnação. Nesse capítulo 3 do evangelista João, Jesus fala da reencarnação, fala declarado. Ninguém vai ao céu se não nascer de novo. Ele testifica, ele falou isso para o sacerdote. Lá no capítulo 8 do evangelho de João, ele fala para o sacerdote que queria convencer Jesus que ele estava errado, que ele tinha que seguir a lei, que ele nasceu na lei. Jesus fala, se vocês continuar, se vocês não conhecer a verdade de Deus, vocês vão morrer eternamente. Isso é encarnação, morrer eternamente, meu irmão, não é ficar eternamente vivo, não. Eles vão nascer, morrer e renascer novamente. Aí ele fala, na verdade, eu vos digo a vocês, falando para o sacerdote, que aquele que eles mais condenavam eram os escribas. Os escribas é aquele que cobrava imposto dos romanos, que era considerado amaldiçoado pelos judeus, pelos israelitas. E as prostitutas, porque as prostitutas, se ela ficasse sem um marido, sem um familiar, ela tinha que prostituir, senão ela morria de fome. E se ela fosse pega no adultério, era apedrejada até a morte. Você compreende o que é o egoísmo do homem? Aí o Jesus fala, na verdade eu vos digo que as prostitutas e os escribas entrarão primeiro do que vocês no reino do céu. Jesus não disse para o sacerdote que eles iam morrer primeiro do que eles. Ele ia entrar no reino do céu. Para fazer isso, tem jeito sem ser a reencarnação, minha irmã? Quando ele disse
para os apóstolos, que ele perguntou o que disse o povo que eu sou. Que um falou que alguém falava que era um profeta, que o outro que era Jeremias, que o outro que era Ezequias, que o outro que... E Pedro disse, tu és o Filho de Deus vivo. Meu irmão, Jesus não repreende Pedro. Pelo contrário, ele dá parabéns para Pedro. Bem-aventurado é você, feliz é você, Pedro. Porque quem te revelou isso foi o Pai. Jesus não falou, foi eu que revelei. A igreja não diz que Jesus é Deus. Jesus não falou, foi eu que revelei para você, não. Foi o Pai que está no céu. E Jesus não repreendeu de dizer, tu és o Filho do Deus vivo. Pedro não falou que ele era Deus, falou que ele era Filho de Deus. E ele não repreendeu. Você acredita em Jesus ou acredita na igreja? Aí no capítulo 3... E capítulo 1 do Evangelho de João, Jesus repete, fala no capítulo 1, depois repete no capítulo 16. O único filho primogênito, Jesus é o filho primeiro. Nós somos os filhos, somos irmãos de Jesus. Jesus é o filho maior, é o mais velho, o primogênito, o primeiro. Fala, ninguém de lá desceu, a não ser o filho do homem. Você percebe mesmo? É Jesus que fala, não é? A igreja distorce. Por que a igreja distorce? Por que você não aceita a reencarnação? É um ensinamento do universo de Deus. A igreja não pode mudar. A igreja pregou, e tem muitos que acreditam até hoje. A igreja pregou durante 6 séculos que a terra era quadrada. A terra ficou quadrada mesmo, ela continua redonda até o dia de Deus. Quem tirou a palavra reencarnação da Bíblia foi a igreja, no ano 552. Minha irmã, não seja covarde, meu irmão. Não tenha medo da verdade. Entra na internet, vai ver o que a rainha Teodora mandou, obrigou o imperador Constantino a obrigar o Papa a tirar o ensinamento da reencarnação da Bíblia. Você acredita em Jesus ou acredita na igreja? O Senhor Jesus, ele fala declarado que, na verdade, João Batista é o Elias que retornou. Na original, João Batista é o Elias que reencarnou. Tem tradução que fala, João Batista é o Elias que retornou, que reviveu. Fala isso. E você continua batendo na tecla. Você acha que a igreja vocês pegando, a reencarnação não vai seguir? Não tem problema. Você não vai para o inferno se você não acreditar. Tem uma coisa mesmo, você vai perder seu tempo. Porque quando você vai desencarnar, você tem um prazo de validade. Entra aí no capítulo 3, estuda os 7 passos para renascer para uma vida melhor, que nós falamos do corpo. O corpo vai morrer. A igreja tenta de toda maneira desviar o ensinamento da reencarnação. Capítulo 9, 27 de Hebreus, Paulo escreve, ao homem está ordenado morrer uma vez depois do juízo. Aí fala, tá vendo? Paulo está dizendo que não tem reencarnação, ele vai morrer uma vez. Meu irmão, quem reencarna não é o corpo, não. Quem reencarna é o espírito, é aquele que vai para o juízo. O corpo morre, mas o corpo... E quem é que vai para o juízo? 82, Salmo 82, versículo 6. Vós sois deuses, como o espírito morre, mas como homem morrerá. Eclesiastes 12, versículo 6. Morrendo o corpo, o espírito volta para Deus que criou. O corpo volta para o terra, o pó que é pó e ao pó voltará. Quando, capítulo 1, versículo 28, no 6º dia da criação, quando Deus criou o homem, ele colocou o macho e a fêmea. O macho e a fêmea é o espírito que ele colocou no corpo. O corpo tem uma validade de tempo, ele vai desencarnar, ele vai morrer. No capítulo 3 do Evangelho de João, outra parte porque esse versículo é interessante mesmo. Presta atenção. Se você pega um folheto que um evangélico protestante faz para evangelizar, é difícil um folheto que não tem esse capítulo, esse versículo.
3, versículo 16. E Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho primogênito, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. E a igreja persiste em dizer que Jesus foi embora, vai voltar, o dia que ele voltar, ele vai julgar e condenar os vivos e os mortos. Meu irmão, obedeça a Jesus, para de obedecer o homem. Meu irmão, para de pregar que Jesus vai voltar, porque ele não vai voltar, ele nunca foi embora. Acredita nele. Ele disse lá no capítulo 20 do Evangelho de João para Maria Madalena, diz para os meus irmãos que eu vou para o meu Deus, que é o vosso Deus. Jesus não falou que ia para ele mesmo, não. Se Jesus fosse Deus, não precisava ir lá. Ele já estava ali. Ele está testificando que ele não é Deus. E que o Deus não é Deus da Igreja Católica, não é Deus dos judeus, não é Deus dos evangélicos protestantes, é Deus da humanidade, é o vosso Deus. Diga para os meus irmãos que eu vou para o meu Pai, que é o vosso Pai. Jesus chama Deus de Pai. No Pai Nosso ele não disse, Pai Nosso que estás no céu. Ele não disse, eu sou o seu Pai que está no céu. Será que você não percebe isso? Até quando você vai ficar com essa demência? Isso é demência, meu irmão. Isso é demência. É falta de raciocinar. Aí lá Jesus fala, Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o Filho primogênito, não para condenar o mundo, mas para salvar. Por que que Jesus vai voltar agora só porque a igreja quer? E vai levar meia dúzia de gato pingado, mas qual igreja? Qual igreja? Tem uma igreja que Jesus tem preferência? Jesus morreu por uma igreja? Não, Jesus morreu. Ah, mas tem aquele que não obedece. O que é que Jesus disse para o sacerdote? Eu vim salvar os que estão perdidos. É mais fácil, meu irmão evangélico, você que persegue os nossos irmãos da Umbanda, nossos irmãos do Candomblé, achando que é das trevas, as trevas está você, meu irmão. Porque em nenhum lugar do Evangelho fala que os irmãos da Umbanda do Candomblé estão nas trevas. Vocês é que falam que eles estavam. Mas se você entrar na Epístola de João, capítulo 1, você vai ler Jesus. João escreveu o que eu escrevi, ouvi da boca dele, de Jesus. E Jesus disse para eles, filhinho, aquele que diz que ama a Deus, que segue a Deus, que obedece a Deus, mas que tenha preconceito de um irmão, por mais simples que seja, ele não está em Deus, Deus não está nele, ele está nas trevas. Meu irmão, você que persegue os nossos irmãos candombledistas, nossos irmãos da Umbanda, nossos irmãos espíritas, falando que ele está nas trevas, quem está nas trevas é você. Eu desafio você, pastor, eu já desafiei e continuo desafiando na internet. Responda as perguntas que eu faço. Por que a igreja não aceita o primeiro casal? Por que a igreja não aceita os 10 mandamentos? Por que a igreja não aceita o verdadeiro Jesus? Por quê? Porque a igreja quer? Vocês é maior do que Jesus? Vocês é maior do que Deus? Será que você não dá para você pensar isso? Você, nosso irmão católico, que diz que tem o Espírito Santo, que vocês falam em língua, que ele profetiza, que ele revela as coisas. Por que ele não revela que vocês estão errados? Porque o preconceito, quem tem preconceito está nas trevas. Por que ele não revela para você que estamos todos filhos de Deus? E que essas pessoas, se você, meu irmão, acha, aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, tem uns evangélicos protestantes que entram nas igrejas católicas e quebram todas as imagens. Diz que não pode servir imagem de escultura. Está escrito, mas não é você que vai fazer eles deixar de adorar a imagem de escultura. E se eles creem na imagem de escultura? E daí? Lá no deserto, quando no problema da serpente venenosa,
Deus mandou Moisés construir uma serpente de bronze. E aí aquele que era picado por aquela cobra e chegasse diante daquela imagem, daquela cobra, ajoelhasse e fizesse um voto, ele era curado. Isso aí não era idolatria, irmão? E Deus não resolveu o problema? Meu irmão, se você acha que o nosso irmão da Umbanda, do Candomblé, está nas trevas, você tem que pregar o evangelho para ele, não é de querer destruir ele. Violência, onde é que Jesus, o que Jesus disse para Pedro? Pedro, guarda a tua espada. Porque aquele que com a espada fere, com a espada será ferido. Você vai colher o fruto dessa semente que você está plantando. Porque quando você chegar do outro lado da vida, tenha certeza disso. Você que fala em língua, que profetiza, que tem certeza que você é santo, que você vai para o céu, quando você chegar do outro lado da vida, você vai ver nossos irmãos da Umbanda, Candomblé, num alto lugar de luz e você nas trevas. Se você não tirar o seu preconceito. Porque no céu, no reino do céu, o anjo de Deus, somos todos iguais. Lá não existe religião. Se você estudar o nosso lar que Chico Xavier escreveu no nosso estudo Vida Além da Vida, nosso lar não tem igreja. No nosso lar não tem presidente da República. Lá não tem. É 12 ministros. Jesus não escolheu 12 apóstolos. Jesus não mandou que Pedro dominasse. Não, ele escolheu 12 apóstolos. A casa do caminho era comandada pelos 12 apóstolos. Não era por... Pedro comandava, mas não mandava. É assim que comanda o nosso grupo. Então nós precisamos parar com esse individualismo. Nós temos que nos unir. Por isso eu convido a você, meu irmão católico, a você, meu irmão de qualquer religião, que você concorda com o ecumenismo. Vamos pregar a Jesus, vamos pregar o Evangelho de Jesus, sem preconceito, sem terrorismo, sem ameaçar. Eu participei de uma igreja que eu gosto de ir lá, sabe, meu irmão? De ir lá ouvir hino, cantar, mas toda vez que eu vou lá, eles começam a me ameaçar. O Deus dele fica me ameaçando, falando que tem uma cova no cemitério aberto para mim, que o meu nome foi escrito, rasgado do livro da vida. Meu irmão, presta atenção, meu irmão. Eu sou músico, eu canto, eu prego, eu faço música, louvores a Jesus, eu prego o Evangelho de Jesus, eu procuro andar dentro do Evangelho de Jesus, obedecer. Quando o anjo do Senhor foi lá a Abraão, ele não mandou Abraão fazer sacrifício e nem servir o Deus de Israel, não. O anjo do Senhor disse a Abraão, se tão somente vocês obedecerem a palavra e andar no estatuto, entrará na cidade santa. É por isso que Israel não entrou até o dia de hoje, que nunca obedeceram a palavra. Se você, meu irmão, não obedecer essa palavra também, você vai morrer, nascer, renascer novamente. Porque a reencarnação existe. Não é a igreja que vai tirar ela, não. É o segundo maior amor de Deus para com a humanidade. O primeiro é Jesus, o segundo é a reencarnação. Sem a reencarnação, Jesus e Deus ficavam sozinhos no mundo, no céu, porque ninguém entra lá, ninguém tem condição, viu, meu irmão? Se você quiser saber mais alguma coisa, se você quiser que nós vamos no seu grupo falar desse trabalho, é só nos convidar, nós iremos. Se você quiser receber esse estudo, é só passar o seu contato, nós passamos esse estudo por você, para você, tá bom? É isso que nós queremos, porque nós não estamos criando uma igreja, não, você pode continuar na sua igreja, é só mudar o que o homem, tirar o erro do homem e colocar a verdade de Jesus. Jesus não é primogênito, aliás, não é unigênito, é primogênito. Jesus não é Deus, Jesus é filho de Deus, ele é o Messias. Maria de Nazaré não é mãe de Deus, é mãe de Jesus. Você compreende, meu? A reencarnação existe. Não, Paulo disse, nós vamos de vida em vida até atingir a estatura de um varão perfeito. A igreja fala, não, mas Paulo está falando do batismo. Quando você batiza, você muda. Meu irmão, vida é do ventre da mãe ao túmulo. Não é num banho de água que você vai mudar de vida, não.
E porque se o batismo tem tanta importância, por que se você está numa igreja, muda para outra, você tem que batizar de novo? O batismo dela não vale. Por quê? É uma prova que o batismo não vale nada. Vocês mesmo desvalorizam o batismo que vocês fazem. Você compreende? Se nós vamos falar da reencarnação, nós ficaríamos aqui o dia todo falando sobre a reencarnação, a necessidade. Sem a reencarnação, nós não iremos a lugar nenhum. Jesus pregou, Paulo testifica, nós vamos de vida em vida até atingir a estatura de um varão perfeito. Vida é a tradução, mas a palavra verdade é nós vamos de reencarnação a reencarnação, ou de existência a existência, porque a existência na vida, aqui no corpo de carne, está no livro de Salmos, é de 70 anos, passou disso em enfado e canseira. Dificilmente a pessoa atravessa os 100 anos, mas ele morre, mas o espírito não morre, porque nós somos eternos. Será que não dá para você? Então, o que reencarna não é o corpo, é o espírito. Por que tem que ressuscitar o corpo da terra que virou pó? Para quê? O Senhor Jesus fala para o sacerdote fala, nós somos filhos de Abraão. Mas Jesus fala grande coisa. Deus pode ressuscitar uma pedra, colocar um espírito na pedra, ela viver como nós. Porque Deus tem esse poder. O homem precisou amassar o barro e fazer Adão e Eva, mas Deus não. Deus ordenou, faça-se o homem e ele foi feito. Esta é sem reencarnação, meu irmão. Você vai nascer, morrer, renascer novamente. Ficar milhares de anos nesse jogo de vida, até você aceitar verdadeiramente o ensinamento de Jesus. Se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente sereis libertos. Não dá ouvido à igreja, dá ouvido a Jesus. Confia em Jesus. Não confia no homem. Lá no Velho Testamento está escrito, maldito é o homem que acredita no homem. Mas bem-aventurado é você que acredita em Deus, na palavra de Deus. Confia em Deus, confia em mim, ensinou o Senhor Jesus. Que a graça de Deus esteja com todos vós. Vamos agradecer a Deus e orar. Senhor Jesus, nós agradecemos por mais um dia, mais uma oportunidade, por mais um evangelho que nós ensinamos. Damos graças a Deus pelo nosso grupo ecumênico do Caminho do Amor. Meu irmão, assim que nós tivermos um endereço físico, nós vamos passar para vocês comunicar conosco. Porque por enquanto estamos só na internet. Se você nos procurar no Instagram, no Facebook, no YouTube, você vai nos encontrar. Caminho do Amor Francisco Pedro Semente de Luz. Esse é o nosso endereço na internet. Caminho do Amor Francisco Pedro Semente de Luz. Agora, se você quiser mandar um e-mail para nós, é caminho do amor Caminho do Amor, Francisco Pedro, hotmail.com. Gmail, não é Hotmail não, viu? É Gmail. Quer comunicar conosco? Faz um comentário aí e nós responderemos. É suficiente. Agora, se você quiser entrar em contato conosco, é só procurar na internet aí, procura o nosso WhatsApp, conversamos com você através do WhatsApp. Que Deus abençoe a todos, muita paz e muita luz. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, adentra dentro do seu lar. Com a sua luz, resplandeça toda a sua casa, desde o fundo do quintal, desde a lavanderia, na cozinha, em todos os cômodos, na lavanderia, na garagem, na condução do seu carro, dentro do guarda-roupa, dentro do armário, dentro do banheiro, nos corredores, em qualquer lugar do seu lar. Se houver aí algum espírito, alguma entidade escondido, que essa luz envolva, porque nós não expulsamos ninguém não, viu, meu irmão?
Nós não expulsamos ninguém, não. O Espírito da verdade, o Espírito de luz, essa luz, ele envolve o Espírito que está se escondendo. A sua casa tem luz, o Espírito, para não ser perseguido, ele adentra dentro da sua casa e fica no cantinho lá escondido. A energia dele te prejudica, mas não é pela vontade dele. Agora, aquele que quer prejudicar, se você andar na luz, onde tem luz não tem treva. Se tem algum espírito dentro da sua casa atrasando na sua vida, faça o evangelho no meu lar que ele vai embora. Você compreende? Porque quando nós vamos fazer o evangelho, que nós vemos, porque temos visão, um espírito que aceita a luz, um espírito das trevas, nosso meio, esteja à vontade. Só que nós vamos falar de Jesus. É aí que nós falamos, porque aonde tem treva que você tem que resplandecer a sua luz. Não é resplandecer a luz onde tem luz, não, viu, meu irmão? Que Jesus veio e mandou nós pregar, salvar o que está perdido. Se você, irmão evangélico, não gosta dos candombristas, dos candomblés, dos católicos e dos umbandas, você vê que está fazendo pregar o evangelho para quem? Para a igreja? Para quem já está salvo? Você não acha que tem alguma coisa errada, não? Você tem que pegar o evangelho para quem precisa do evangelho. Precisa de médico quem está doente. Você vai levar, Jesus disse para o sacerdote, você vai levantar de madrugada, pegar o médico e levar para curar seu filho que não está doente? Essa é uma pergunta. Você é inteligente, você está entendendo o que eu estou falando. E que a paz de Deus, o amor de Jesus esteja no nosso planeta Terra. Porque o espírito das trevas, os tentáculos trevanos, quer destruir o nosso planeta. Mas ele não vai conseguir, não. O Senhor Jesus disse que os mansos e humildes herdarão a terra. Quem disse foi Jesus, viu, meu irmão? Não é a igreja, não é espírito. Não adianta a igreja ficar profetizando que o mundo vai acabar, que Jesus vai vir destruir o mundo, não vai vir, não. Ele não vai destruir nada. O que vai sair, Deus não vai destruir, apenas ele vai tirar o mal do nosso meio, mas vai mandar para um outro mundo, que tem a ideia dele. Tenha cuidado. Que Deus abençoe a todos. Eu sou Francisco Pedro, sou um administrador desse grupo. Sou um evangelista, eu prego o evangelho de Jesus sem preconceito, sem ameaça, sem terrorismo. Porque o evangelho é amor e nada existe fora deste amor, porque Deus é amor. Meu irmão, minha irmã, você que está com problema, dificuldade, lembra de uma coisa. Se você estiver com Jesus, você está com Deus. Se Deus é contigo, minha irmã, ninguém pode ser contra você, porque maior do que as tuas dificuldades, maior do que os seus problemas é Deus. Satanás não existe, Satanás é mentira da igreja. Deixa de pregar Satanás, deixa de falar de Satanás. Mesmo que você fale mal dele, você está pregando ele. Fala de Jesus mesmo, fala de Deus, fala de amor, fala de salvação, de libertação. É isso que você veio para pregar Jesus, pregar o Evangelho. Não é pregar as trevas, não. Que Jesus te abençoe. Saudações em Cristo Jesus, paz, luz e liberdade.